Se eu chorar na reunião, as pessoas vão me respeitar? Será que se eu contar uma dor minha, pessoal, as pessoas vão falar, putz, mas aquele herói lá, puto, Raul, meu, não dá mais para confiar porque ele é muito frágil. E eu tinha esse medo, como a gente tem no mundo dos negócios todos, né? Você tem que criar uma persona e tem... Você tem padrões que... Eu descobri que não tem. Não, existem padrões da sociedade, assim, né? Que você vai se impondo. E aí, quando você não se impõe eles mais... É libertador. É libertador. E outra, e as pessoas confiam mais em você, não menos. Quando você tá entendendo isso sozinho, você parece louco. Porque você conversa com as outras pessoas, cara, ninguém não tem ressonância. Entre as pessoas, não. Você sabe, eu não sei se a gente falou isso na nossa conversa, eu acredito que sim. Eu me sinto uma louca de estar fazendo esse episódio aqui. Que a gente tá falando de empreendedorismo. Como que as pessoas vão entender isso aqui, né? Então eu vou trazer o nosso caso prático, gente, para quem está aqui, assim, ó. A gente está ainda nesse começo da transformação e eu já entendi que apesar da minha ansiedade de empreendedor, que eu queria que tudo mudasse ontem, que eu falo, pô, Pedro, mas não mudou ainda. Já está mudando um monte de coisa, mas assim, esse processo é um processo que leva muito tempo, né? Nosso padrão está ali há 40, eu estou fazendo isso há 43 anos, as pessoas estão lá também há muitos anos. Então mudar leva tempo. Mas... Só que ele não é um tempo linear, lembra disso, tá? Então, Sim, assim, sim. às vezes você anda 3 meses, parece que quase nada aconteceu. Mas está criando raízes lá embaixo que não existiam. E aí, de repente, brota o bambu e vem... A vida não é linear, né? A gente tem essa ideia de que vai ser linear e no crescente. A e ela não, a linearidade é essa ilusão que a gente cria aqui, né, de controle. Não, e assim, ó, e aí, assim, saindo dessa questão de controle, que é uma coisa muito difícil para mim, porque eu vim do mundo, comando e controle, eu brinco que nas minhas outras empresas eu era um viking, que eu ia lá e você me dava uma meta, eu ia fazer a meta, nem que eu tivesse que bater a cabeça na parede, até quebrar a parede, mas eu iria entregar a meta. E eu fui mudando, acho que muito... porque eu comecei a me encontrar feliz em casa, feliz com a minha esposa, feliz com a minha família, feliz com as... Eu falava, cara, beleza, eu quero fazer isso aqui, mas também não é mais a qualquer custo. Então, acho que eu brinquei, a Carol começou a me mudar pelo amor e por tudo que ela coloca naturalmente nas coisas, porque é o jeito dela, o Pedro sabe. E aí, eu falei, legal, vamos dar esse passo. E aí eu falei, cara, mas eu não posso controlar. Então eu não perguntei para ele o que ia acontecer. Falei, cara, vamos lá. E colocamos todo mundo numa sala, todos os nossos gerentes numa sala, sem explicar o que ia acontecer. É uma reunião que a gente tinha segunda-feira, que é das 9 às 10. Bom dia, biscoitê. Bom dia, biscoitê. O Pedro vai falar no Bom dia, biscoitê. Era para apresentar. Olha, a gente vai começar um processo. Essa reunião foi às 3 horas da tarde. Foi até às 3 horas da tarde. Ninguém saiu da sala. Que começou às 9 da 5 manhã. horas e meia. Ninguém almoçou. As pessoas não saíram quase para ir no banheiro. Foi o que saiu, que emergiu. Mas assim, o que começou a acontecer lá, que eu acho que é uma coisa muito importante, que eu não tentando controlar aquilo, porque se eu soubesse, talvez eu diria nem a pau. Não faça isso, cara. Não estamos aqui para isso. E confesso que eu não sabia o que ia acontecer. Eu acho que nem você, né? Acho que ninguém. E aí o Pedro começou num processo de conversa com as pessoas e tal. E aí as pessoas começaram a se abrir de uma forma muito profunda. Mas tão profunda que muitas pessoas colocaram coisas lá que nunca tinham falado nem para o marido, para a esposa. Eu não sei te explicar exatamente o que aconteceu naquela sala. Mas o que começou a acontecer? Inclusive eu contei histórias minhas lá que eu acho que eu nunca tinha contado. A Carol sabia, mas para mais ninguém. E o que começa a acontecer? Quando as máscaras começam a cair dos cargos, e tinham vários níveis, tinha assim, desde os meus sócios até gerentes, diretores e até supervisores. Então tinha todos os cargos ali. Todos não, mas as pessoas mais importantes ali. E aí todo mundo começou a se abrir, a contar dores de infância, a contar problemas assim extremamente pessoais e muito profundos. A maioria se emocionava quando contava. E o que começou a acontecer ali? As pessoas começaram a olhar os outros diferente. Não é mais a Juliana que está aqui, bonitinha, feita, jornalista. Cara, assim, quem é você? Pô, eu tive um problema na minha família, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas o que isso tem a ver? E aí, volta, o que isso tem a ver com a empresa? Tudo. Porque o que você é hoje, ou o que você quer parecer ser, é algo que aconteceu lá atrás. A gente teve histórias de pessoas que estavam lá simplesmente para honrar
irmão que veio de não sei aonde, de longe, queria ser o exemplo para o irmão, mas que não estava sendo porque estava ausente fisicamente, porque estava a 3.000 quilômetros de distância. Pessoas que como eu, né? Que eu desde criança eu vim numa família super simples e a minha mãe sempre acreditava em mim, sempre queria que eu fosse... você vai conseguir, você vai conseguir. Isso é maravilhoso, mas hoje eu quero conseguir fazer por causa... Hoje eu ainda quero, não mais por causa disso, né? Mas porque eu já entendi. Mas eu entendi que eu queria fazer uma empresa e várias empresas e coisas grandes porque eu queria honrar aquela história que a minha mãe tinha feito por mim. Uhum. Então começou a acontecer uma coisa muito interessante e eu acho que o que mais legal aconteceu foi que a gente achava que a gente tinha um ambiente seguro. A gente achava que a gente tinha uma empresa onde as pessoas confiavam totalmente nas outras. E eu até disse isso aqui e eu sempre falo isso. E quando a gente viu todo mundo cair com aquelas máscaras ali normais que a gente carrega todo dia, a gente viu que aquele ambiente não era seguro. Que as pessoas não falavam o que elas queriam. Porque elas falavam até a segunda parte. Uhum. Mas quando elas viram que a motivação do Raul, da Juliana, do Pedro era essa, elas falaram, nossa, eu tenho muito mais empatia por você agora, porque que legal que você tem esse problema, porque eu também tenho um igual. E todo mundo tem. E essa, olha, tinha 25 pessoas na sala, sei lá. Acho que umas 22, 25. Todas as pessoas, todas sem exceção, tinham coisas muito profundas, duras, que incomodavam, e que no final todo mundo se conectou por ver assim, poxa, você está contando a história para mim, então eu confio mais em você agora. E aí a gente está criando, isso é um processo, um ambiente onde você tem muito mais segurança que para você inovar, para você ser feliz no seu trabalho, é o que mais importa. E vocês estão no início desse processo, mas você já sente transformações positivas na empresa, Raul? Sinto em mim. Sinto que eu mudei. Tudo isso, toda essa teoria eu já tinha, né? Porque eu já tinha lido o livro, já tinha visto um monte de coisa e tal. Mas acho que eu tinha... Acho que medo de ser esse Raul lá. Uhum. Porque as pessoas vão entender o quê? Será que se eu chorar na reunião as pessoas vão me respeitar? Será que se eu contar uma dor minha, pessoal, as pessoas vão falar, putz, mas aquele herói lá, puto, o Raul, meu, não dá mais para confiar porque ele é muito frágil. E eu tinha esse medo, como a gente tem no mundo dos negócios todos, né? Você tem que criar uma persona e tem... Você tem padrões que... eu descobri que não tem. Não, existem padrões da sociedade, assim, né? Que você vai se impondo. E aí, quando você não se impõe eles mais... É libertador. É libertador. E outra, e as pessoas confiam mais em você, não menos. Então, eu senti que o meu time... E eu acho que até o Pedro me deu feedback do próprio time. Cara, eu comecei a ser... Um exemplo real, assim, sabe? Eu sempre fui muito duro com meta. Comigo e com os outros. Primeiro comigo. Só que o que eu fazia comigo, eu fazia exatamente com os outros. Então, se a gente tem que fazer 100, cara, 99 não é 100. Vamos fazer... Nem que tenha que bater a cabeça na parede. Até quebrar. Cara, é isso. E assim são as nossas metas, entendeu? E essa autocobrança minha, mesmo que eu já tinha uma visão de, não ser tão duro com as pessoas, tal, eu em algum momento voltava para esse meu eu ali, viking, e aí eu era muito duro com as pessoas. E quando eu comecei a entender isso, porque eu falava, poxa, se eu for fraco, ou se eu não cobrar, ou se eu não fizer, as pessoas não vão correr atrás, né? Porque, tipo, se eu não tô... Não é que eu não tô preocupado, mas se eu não coloco essa régua lá em cima, ninguém vai fazer. Essa era a minha crença, né? E eu comecei a ver que, assim, você pode colocar a régua onde você quiser. Se a pessoa não tiver literalmente... não é comprada, a pessoa Conectada. Literalmente conectada com o propósito do que, por que ela faz aquilo, ela não vai fazer. Ela vai sair da sala e falar, não, perfeito, eu vou lá, ela vai sair e falar, puta, cara, chato. Eu não vou fazer isso. Ou não é que ela vai fazer, ou talvez ela faça pelo benefício do dinheiro. Então, que é o que 99% das empresas fazem. Bônus. Sei lá, não vou nem citar para não ficar chato, mas assim, grandes empresas, as pessoas estão lá por quê? Porque no final do ano eu tenho um bônus. Toda vez que ela recebe o bônus, ela fala, eu vou pedir as contas. Eu já ouvi isso muitas vezes, de amigos,
Todo mundo aqui deve. Então tá, no final do ano eu vou ganhar agora meu bônus, que vai ser, sei lá, 30 salários, eu consigo meu pé de meia e aí eu saio. Ou, no nosso caso a gente tem lá também, mas a empresa tem stock option. Puta, quando der o vesting, ou seja, passou o meu tempo de pegar o meu dinheiro, eu vendo as minhas ações e vou embora. Cara, qual é a conexão dessa pessoa? É com a empresa ou é com o dinheiro?